noite, CR. Meu nome é Gustavo. Sou um filho amado de Deus, me recuperando de codependência emocional, ansiedade, uma série de outras coisas que eu estou descobrindo aí também. Queria te convidar a ficar em pé, e antes da gente cantar a primeira música, onde a gente fala que Ele é santo, dá um abraço quem está do seu lado, diga a Ele que Ele é bem-vindo, diga a ela que ela é bem-vinda.
só tu és Senhor. Digno do meu louvor, só tu és Senhor. Digno da minha vida, tu és Senhor. Oh, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer essa noite, Pai, pela oportunidade que nós temos de te adorar, de te buscar, de colocar para fora os nossos problemas, as nossas angústias diante do teu altar. E também num lugar seguro, aqui compartilhando uns com os outros, Deus. Obrigado por esse momento tão especial.
nos abençoe nesse dia, nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus te abençoe. Podem se sentar, queridos. Muito boa noite. É um prazer ter cada um de vocês aqui. Os nossos queridos online também. É um privilégio ter cada um de vocês aqui. Eu sou uma filha amada de Deus. E nesse ciclo eu estou trabalhando questões relacionadas à organização e também uma fala. Eu quero uma fala mais verdadeira. Meu nome é Roseni. Queridos, eu estive visitando um grupo de CRs no Rio de Janeiro. E como é bom... Ai, que bom ver o rosto do pessoal. Obrigada, viu? E como é bom estar na família CR. Não importa o local. São pessoas que conhecem o reino de Deus, são pessoas que estão trabalhando suas próprias recuperações e dá uma empatia, dá uma comunhão muito gostosa. Então é muito bom saber que nós temos CR em vários lugares e que nós temos o privilégio de fazer parte dessa grande família. Se você está aqui pela primeira vez, você é o nosso convidado especial. Nós queremos sugerir que logo depois dessa primeira parte, temos um grupo aqui da primeira vez e você vai estar sendo guiado, alguém vai explicar direitinho o que é o Celebrando. Para mim, é uma noite também especial, porque tenho amigos de muito tempo, amigos muito queridos, que eu conheci nos Estados Unidos, que ama o Celebrando, que apoia o Celebrando e que, de uma certa forma, abençoa muito o Bruce e eu. E eu queria que vocês dessem as boas-vindas com palmas para a querida Ashley, que tem estado aqui, e os pais dela. Fiquem em pé. Nós temos Carrie, nós temos Curtis. Muito queridos. É muito bom fazer parte do reino de Deus, não é, queridos? É muito bom fazer parte do reino de Deus. E uma coisa que eu fiquei pensando quando estava no Rio foi que o sangue de Jesus Cristo, Ele é aquele que nos redime, que nos traz a salvação. E ver o outro também é ver a face de Cristo. Quando eu entendo que o outro representa Deus, eu o trato com respeito. Eu a trato com respeito. No Evangelho de Cristo, quando eu entendo que a outra pessoa carrega a imagem de Deus nela, não dá para julgar. Não dá para lançar pedra, porque ela também é eu. Isso é uma verdade tão profunda, não é? A outra pessoa também é eu. E não estou falando de codependência, não. Estou falando de respeito. A outra pessoa também sou eu e a outra pessoa carrega a imagem, imago Dei nela. E eu acho que não tem... E o Evangelho fala isso, não é, queridos e queridas? Não é? O Evangelho, nós chamamos Celebrando a Recuperação, mas na verdade é o puro Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Olha, fizemos já uma vez, mas vamos fazer de novo. Vamos ficar em pé, por gentileza? E dá um outro abraço, um aperto de mão, seja lá o que for, bem rapidinho, porque somos uma família. Deus nos abençoa. Som. Som. Boa noite. Eu estou em processo de recuperação de dependência química, alcoolismo e defeitos de caráter. Sou um filho amado de Deus, meu nome é Glauco. Eu sirvo na infraestrutura e faço parte do CR Vôlei às quintas-feiras, 8 horas da noite. Boa noite. Eu estou me recuperando de traumas e feridas recentes e, por consequência, lidando com desorganização e procrastinação. Meu nome é Adriana. Eu sirvo no CR Kids e também na comunicação e participo todas as quintas do CR Vôlei.
Vamos ler os princípios? Princípio 1. Reconheço que não sou Deus, admito que sou impotente para controlar minha tendência para fazer coisas erradas e que a minha vida está fora de controle. Felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres. Princípio 2. Acredito de todo o coração que Deus existe, que Ele se importa comigo e que tem o poder de me ajudar em minha recuperação. Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Princípio 3. Conscientemente escolho confiar toda a minha vida e minha vontade aos cuidados e controles de Cristo. Felizes as pessoas humildes. Princípio 4. Abertamente analiso e confesso todas as minhas falhas a mim mesmo, a Deus e a alguém de minha confiança. Felizes as pessoas que têm o coração puro. Princípio 5. Peço humildemente que Deus remova meus defeitos de caráter e voluntariamente submeto-me a cada mudança que Ele queira fazer em minha vida. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus. Princípio 6. Examino todos os meus relacionamentos, oferecendo perdão àqueles que fizeram mal e reparo os danos que causei a outras pessoas, exceto quando fazê-lo provocaria mais danos a essas pessoas ou a outros. Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros. Princípio 7. Reservo diariamente um tempo com Deus para a autoavaliação, leitura da Bíblia e oração, a fim de conhecer a Deus e sua vontade para a minha vida e obter a força para segui-la. Princípio 8. Entrego-me a Deus a fim de ser usado para levar estas boas novas a outros, tanto pelos meus exemplos quanto pelas minhas palavras. Felizes as pessoas que sofrem perseguição por fazerem a vontade de Deus. Uma boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Eu sou uma filha amada de Deus, me recuperando de baixa autoestima e medo. Meu nome é Miriam. Eu sirvo no Celebrando Kids e no Celebrando Kids. Vocês me acompanham, então, na leitura da oração da serenidade? Agora está alto. Vamos lá. Deus, conceda-me serenidade para aceitar aquilo que não posso mudar, coragem para mudar o que posso e sabedoria para discernir entre uma e outra, vivendo um dia de cada vez, apreciando um momento de cada vez, recebendo as dificuldades como um caminho para a paz. Aceitando como Jesus fez, este mundo pecaminoso como ele é, e não como eu gostaria que ele fosse, confiando que o Senhor tudo fará se eu me entregar à sua vontade, pois assim poderei ser razoavelmente feliz nesta vida e supremamente feliz ao seu lado para sempre. Amém. Obrigada. Queremos deixar alguns avisos, e o primeiro deles é que nós temos um trabalho muito especial com os teens. Nós temos o Celebrando Kids e nós temos o Celebrando Teens. E uma coisa muito linda aconteceu algumas semanas passadas, no Celebrando a Kids. Eles estão entendendo o que é o Celebrando. Eles estão entendendo o que é emoção. Eles estão entendendo o que é os sentimentos. E estão entendendo que não tem sentimentos bons e sentimentos ruins.
Nós fomos ensinados, se você lida com a religiosidade, você foi ensinado que sentimento de amor, de alegria, de paz, são sentimentos bons. E nós somos ensinados que ansiedade, raiva, preocupação é um sentimento ruim. E sentimento é sentimento, não existe sentimentos bons e sentimentos ruins. É o que eu faço com o sentimento que faz diferença, concordam? Então, é tão precioso as crianças conseguirem identificar o seu sentimento. E uma das líderes falou que fizeram a oração da serenidade, e depois da oração da serenidade, a líder falou, a gente consegue mudar outra pessoa? Nós conseguimos mudar alguém? E todo mundo falou, não, né? Oração da serenidade, né? Nós não mudamos o outro. Mas uma criança levantou a mão e falou assim, pode. Aí a líder falou, não ensinei a lição direto, né? Pode mudar sim, é só trazer para o celebrando. Olha que precioso, né? Ela já entende. E o Celebrando Teens da mesma forma, queridos. Então, você que tem adolescente, você que está online, que tem adolescente, venha e traga esse adolescente. Eles podem partilhar. Algo do Celebrando que é muito precioso é poder dar nome, nossos grupos de apoio, poder falar. E se tem um grupo que precisa falar, são os nossos queridos adolescentes. Então, todas as quartas-feiras, às 20h30, eles se encontram lá em cima. Tem a programação deles. Então, esse é o primeiro aviso que eu quero sempre lembrar de dar. O segundo é a nossa lojinha abençoada. É a que promove os nossos lanchinhos. Então, compre várias coisas que tem lá. Ou então, pode também deixar uma oferta, se você puder. Tá bom? Ou traga um lanchinho. Tá bom? Isso também nos ajuda. Qualquer guloseima ou bebezeima é abençoado. O lanche do Celebrando não é só por causa da fome. O lanche tem a ver com comunhão. Estarmos lá, partilharmos do pão. Só partilha do pão quem é irmão, né? Quem é irmã. Então é um tempo muito precioso e você é nosso convidado para comprar alguma coisa na lojinha. Tem várias coisas lá. Pode deixar uma oferta, pode trazer uma guloseima, uma bebezeima. E se você não puder fazer nenhum deles, não tem problema. Você é muito bem-vindo e muito amado. Nós temos também nosso tempo de oração, às 19h30, na sala 7. E nós temos ainda algumas vagas para os grupos de passos presenciais e online. Tá bom? Fala com o seu líder no grupo de apoio, se você quer fazer. Tá bom? Nós temos ainda algumas vagas para esses grupos. E na semana que vem, nós vamos continuar o assunto do inventário com o querido Jorge. O Jorge é um dos líderes do Celebrando Teens. Ele vai estar aqui falando um pouquinho sobre o Celebrando sobre o inventário, a semana que vem. Hoje nós temos uma lição, nós estamos começando nessa parte delicada do nosso programa. E eu queria chamar o querido Cláudio, que vai estar partilhando conosco esta lição. O Cláudio é um homem que ama Jesus, um homem que ama o Celebrando. Participou dos 12 Passos, mudou de São Paulo para fora de São Paulo, para longe de São Paulo, mas está sempre aqui, voltando, viajando para estar com a gente. Posso orar com você, Cláudio? Pai amado, muito obrigada por homens que te amam, pelo Cláudio que te ama, pelo Cláudio que tem tido a vida sendo transformada através do Evangelho de Cristo, do Celebrando, e pelo amor que ele tem ao Senhor, pelo amor que ele tem ao Celebrando. Pedimos que o Senhor abençoe o que ele vai partilhar aos nossos corações. E é em nome de Jesus que nós o fazemos. Amém. Se você não recebeu o papelzinho, relatório, nós temos um panfletinho para ajudar. Nós temos alguém aí passando que vai passar para você essas folhinhas, tá bom? Obrigado, Roseni. Eu sou um filho amado de Deus, me recuperando de procrastinação, com dependência emocional, ansiedade. Meu nome é Cláudio. É um prazer, um privilégio, uma responsabilidade muito grande poder estar aqui hoje compartilhando com vocês um tema que eu costumo dizer que é fundamental, é um divisor de águas no processo da sua recuperação, do Celebrando a Recuperação, que é um inventário, né? Sábado nós tivemos até um treinamento aqui, e esse foi o tema, e eu diria que o inventário ele desperta
muitas coisas intensas, em todos os sentidos. E foi um grande aprendizado. Inventário é, sem dúvida, uma oportunidade de aprendizado muito grande. Ele faz parte de um processo de 12 passos que nós temos aqui no Celebrando. E essa parte do inventário, ela está exatamente no princípio 4 e no passo 4. Vamos lê-los novamente, para a gente situar onde é que nós estamos nesse processo aqui internamente. Tá? O princípio 4 nos diz o seguinte: abertamente analiso todas as minhas falhas e as confesso a mim mesmo, a Deus e a alguém da minha confiança. Felizes os que têm coração puro, Mateus 5:8. E o passo 4 nos diz o seguinte: fizemos um minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos. Examinemos seriamente o que temos feito e voltemos para o Senhor. Lamentações 3:40. O que é inventário? É uma palavra que vem do latim. Antes de falar o que é inventário, vamos falar um pouco como é que a gente chegou nessa lição aqui, que eu acho que é importante, só uma recapitulação para nos contextualizarmos aqui. Tá? O primeiro passo que a gente deu aqui foi sairmos da nossa negação. Tá? O segundo foi que admitimos a nossa impotência, a nossa incapacidade de lidar com as situações por nós mesmos. Admitimos que a nossa vida se tornou incontrolável, a um ponto que nós sozinhos não demos conta de mudar o rumo da nossa história. Na sequência, nós buscamos a nossa sanidade. E a sanidade é exatamente a gente ter coerência, não esperar resultados diferentes tendo a mesma atitude. A gente muda a atitude. Isso só é possível porque a gente deu um outro passo, que é a entrega a minha vida e a minha vontade ao poder superior, que é Jesus Cristo. Na consequência disso, tivemos uma ação, que é passo a tomar novas atitudes. E uma dessas atitudes é exatamente procurar alguém nessa sua jornada. Este não é um caminho que se faz sozinho. Nós temos que ter padrinhos e madrinhas que nos ajudam nessa nossa jornada, que nos trazem à luz coisas que nós precisamos ver e nos mantêm no nosso foco. Né? Afinal de contas, é impossível trilhar esse caminho de recuperação sozinho. Na semana anterior, o Serginho esteve aqui falando sobre moral, que é o levantamento, o inventário moral, onde eu levanto o tapete e tiro a sujeira. E hoje nós vamos falar aqui especificamente do inventário. O que é, como fazer, em que situação a gente deve fazer o inventário. E o que é inventário, na verdade? Vem do latim, quer dizer achar, descobrir, encontrar, relacionar, listar, fazer uma relação. É muito comum esse termo no direito. Né? Normalmente, quando há uma inventariante, alguém que tem uma herança e ela tem que ser repartida entre os herdeiros, tem um processo que é chamado inventário, que é exatamente fazer o levantamento de todos os bens, todas as dívidas, tudo aquilo que aquela pessoa deixou. E, normalmente, esse inventário, ele, no caso do direito, se dá num momento assim de dor. Alguém acabou de perder um ente querido, a gente está falando sobre o que ficou de patrimônio dele, tem um custo significativo nisso, tem que pagar impostos, honorários, processos. Tá? E há alguns desafios nessa parte de fazer a partilha. Meu pai era advogado e eu cheguei a apoiá-lo em alguns processos de inventário lá na minha terra natal, lá em Belo Horizonte. E eu percebi que alguns inventários eles não caminhavam muito bem. Era muita discórdia, muita confusão. O que deveria ser uma coisa boa era um certo estresse. A discussão quem fica com o quê. Nem pensar que a minha cunhada vai ficar com a louça da mamãe, mas de jeito nenhum. E a discussão não era da louça. Era sobre algo maior que estava ali envolvido e que estava oculto, estava escondido. E o que eu percebi é que muitas vezes essas discussões não se davam somente em função de uma característica de volume do patrimônio envolvido, ou da característica sociocultural da pessoa, da capacidade intelectual. Se dava muito mais sobre a atitude que a pessoa tinha diante desse momento. E aqui, falar sobre inventário, eu vou, se vocês me permitirem, conduzir um pouco, além de falar de como fazer o inventário, de quais são as ferramentas que a gente tem, em que lugar eu e você precisamos estar para poder fazer esse inventário. Qual que tem que ser a nossa atitude? Qual que tem que ser a nossa postura em relação a isso? Qual que tem que ser a nossa identidade? Tá?
Para que serve o inventário? O inventário ele serve para auxiliar a gente a enxergar a verdade sobre nós mesmos, a se ressignificar a nossa história e a nós mesmos. Serve como base para os nossos próximos passos. É o alicerce em cima do qual nós vamos ter uma nova visão sobre quem nós somos, sobre quem eu sou, sobre a minha história. Se eu estou aqui hoje, é porque eu percorri um caminho. Se eu tivesse traçado uma outra história, uma outra trajetória, eu não seria o Cláudio que está aqui. Eu só sou Cláudio porque eu percorri esse caminho. Então é importante a gente ter uma ideia mais clara em relação a isso. Em que eu vou conseguir ressignificar todo o meu trajeto, todo o momento. E eu só vou conseguir fazer isso se eu estiver num lugar um pouco diferente. Há um versículo na Bíblia que está sendo projetado que nos diz o seguinte: lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode dar-me esperanças. Lamentações 3,19. O inventário, a gente tem percebido, aqui no Celebrando, que é um momento em que muitas pessoas têm o maior desafio nessa caminhada. Muitos pensam em desistir, muitos se sentem confusos, muitos se sentem inseguros, porque ele vai lidar com algo mais profundo do que simplesmente uma narrativa de fatos. Não é simplesmente olhar o que existe de um rol de coisas, mas é dar a elas um significado e me trazer à memória coisas que já me causaram dor. E é importante nesse momento, para que você consiga fazer isso, que você esteja num lugar, no estado emocional, numa forma de lidar com isso, que esteja intimamente ligado com a identidade que de fato você é. Não simplesmente a identidade que todos te contaram ao longo dessa sua história, não a identidade que você mesmo contou a seu respeito ao longo dessa história, mas a realidade de quem você é efetivamente. E este lugar seguro, essa posição, é onde a gente consegue ver as coisas sem ter medo. Ver é ser livre. Quando a gente não vê, a gente tem alguns desafios. A imaginação supera muito mais as coisas. Aquelas pessoas que têm, por exemplo, medo de barata, quando ela está vendo a barata, está ali. Quando a barata some, meu Deus do céu, dá um desespero. Parece que viram 1000 baratas. Porque você não está vendo onde ela está. Na sua fantasia, na sua imaginação, que tem em todo lugar. Isso é porque você não está vendo as coisas como elas são. E é importante a gente ter essa visibilidade. Ver é ser livre. Depois que você viu, não dá para não ver mais, você já viu. E isso é que reside a liberdade, de eu ser quem eu sou. O ressignificar essa história, neste lugar, é que possibilita fazer escolhas, dá um sentido, que me possibilita fazer escolhas com liberdade de ser quem eu sou. Eu passo a ter uma nova forma de lidar. E de que lugar é esse? De não ter medo. Como é que eu consigo fazer isso? Quem sou eu de verdade? O Salmo 139 nos diz o seguinte: Senhor, Tu me sondas e me conheces, pois Tu formaste o meu interior e me teceste no seio da minha mãe. Graças Te dou, visto de que modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As Tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Aqui fala que Deus fez você exatamente como você é. Você ainda estava no ventre da sua mãe e Deus já estava fazendo você lá. Você ainda era uma substância informe, Deus já estava te formando. Em Jeremias, tem um versículo que eu acho interessantíssimo. Quando Deus chama Jeremias, ele fala o seguinte: Deus falando, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Deus já te conhecia você antes de você existir, antes de você nascer. Deus tem um plano para você, e Ele fez você exatamente como é, não foi por acaso. Deus estava misturando as coisas, e por acaso saiu você. Deus planejou você, não ficou faltando nenhuma pecinha do lado de fora, nem sobrando nenhuma, nem excesso alguma. Deus fez como você é. E a maior identidade que Deus deu, por Ele residir dentro de mim, a imago Dei, que a Roseli falou agora há pouco, a essência de Deus reside em mim, o DNA de Deus existe em mim, é a forma como Ele sauda Jesus quando Jesus é batizado por João Batista. Está em Mateus, ele diz o seguinte: este é meu filho amado, em quem me comprazo.
né? Ele poderia ter definido Jesus de várias formas, ser o Rei dos Reis, o Libertador, o Salvador, o Poderoso, mas ele fala, não, este é meu Filho amado em que me comprazo. É o único registro na Bíblia que a gente vê Deus, a voz de Deus se materializando de forma audível para que as pessoas pudessem escutar e se referenciando a Jesus como Filho amado. E esta mesma referência que Deus dá sobre nós. Por que esse lugar de Filho amado é seguro? Porque não existe nada em você que você vai descobrir no inventário que Deus já não sabia. E Deus te ama. Não tem nada oculto. Não tem nada, absolutamente nada. Aliás, Ele te conhece mais do que você mesmo. O inventário vai ser mais do que uma atividade que a gente vai fazer. É o começo de um novo estilo de vida, em que eu começo a identificar em mim, nas minhas circunstâncias, nas minhas ações e reações, nas pessoas que me cercam, quem de fato eu sou. E esse estilo de vida é absolutamente libertador. E não tem nada que você vai descobrir nesse processo que Deus já não sabia. E Ele sabe e te ama. Então não tenha medo de descobrir coisas a seu respeito. Isso vai te fazer bem. Pode ser doloroso, pode ser estranho no começo, mas isso vai trazer cura, libertação, algo novo em você que você não experimentou até agora. A coragem de olhar para si, para a sua história, e trazer isto à luz e dar um outro significado, é libertador. É o que está em João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa verdade tira um peso das costas. Eu aqui não preciso ser ninguém além de Cláudio. Eu só sou Cláudio. E este é o Cláudio que está aqui, com as minhas alegrias, tristezas, virtudes, desafios, com a minha história. É importante você saber disso, que não tem nada em você que Deus não sabe. Então, este é um lugar seguro. Você pode estar aqui. Aqui é um lugar seguro com Deus. Você não está sozinho. Você tem o seu padrinho, a sua madrinha, pessoas que estão nessa jornada com vocês, homens e mulheres corajosos que tiveram a ousadia de olhar para si mesmo, para se conhecerem, para serem cada dia pessoas melhores na caminhada com Jesus. Então você não está sozinho, você pode vir aqui, pode mergulhar em você. Se ele estiver pesado, você vai voltar. Você não vai morrer afogado nesse mergulho, você vai subir aqui de novo. É um lugar seguro para estar. Porque este lugar seguro é a maior essência que existe, é quem você é. O Filho amado de Deus, a imagem e semelhança de Deus. É um processo de autoconsciência, de olhar para si, de cair em si. E aí nós vamos descobrir algumas coisas, como virtudes e desvirtudes, né? Como emoções, que são emoções, sentimentos, que são sentimentos. Eu costumo dizer que virtudes e desvirtudes são polos de uma mesma coisa. E quando eu acolho isso, eu começo a identificar que o que eu sempre qualifiquei na minha história como algo pejorativo, como problema, como uma dificuldade, no fundo, dentro disso, tem uma essência positiva. Provavelmente que há de ruim em mim, que eu não gosto, não quero ver, pode ser justamente o que seria o melhor de mim, se eu tiver a coragem de me encontrar com isto. Eu preciso ter coragem para me encontrar com isso. Muitas pessoas, principalmente no processo de recuperação do Celebrando, lidam muito com o desejo. O desejo, muitas vezes, é o gatilho que leva a uma adicção, a uma recaída. Mas o desejo em si é punção de vida. Quem não tem desejo está morto, o cara não consegue nem levantar da cama, não tem desejo de abrir os olhos, de tomar café, de tomar um banho, de viver a vida. O desejo em si está atrelado muito à essência de vida. Isso é importante. Se você tem a capacidade de ter esse desejo, você tem a capacidade de ter punção de vida, de ter vida. Isso é fantástico. Muitas pessoas passam por um processo longo só para conseguirem recuperar, ter o desejo pela vida. Às vezes você tem uma característica, eu tenho, isso vem muito do meu pai, uma característica de teimosia. Meu pai, quando botava um troço na cabeça, Deus do céu, aquilo não sai de lá, não. Mas ele, ao longo da história dele, começou a usar essa mesma característica no outro polo, que é a persistência e resiliência. Diante das situações, ele conseguia seguir em frente, enfrentá-las e superá-las. Então, a mesma característica. Por um lado, teimosia. Por outro, persistência.
O que eu faço com isso faz a diferença. Se eu não olho isso, se eu não enxergo isso em mim, se eu nego isso em mim, eu vou tropeçar nisso. Então, o inventário, a gente tem que estar neste lugar, de ter uma sadia vulnerabilidade. Admitir que sim, eu sou vulnerável. Tem essa característica em mim, que se eu não tomar cuidado, ela me puxa para um lado. Mas se eu estou atento, eu consigo trazê-la para o outro. E neste momento, eu começo a ressignificar a minha identidade, quem eu sou diante de Deus, diante do outro. Tá? Eu não consigo mudar o outro, mas quando eu mudo a mim mesmo, a minha experiência com o outro muda. Porque já não é mais o mesmo Cláudio antes da mudança que está interagindo com aquela pessoa. Eu passo a ter um outro repertório. E nesse processo, neste lugar seguro, seja gentil com você mesmo, seja amoroso com você. Eu acho que essa atitude é que permite fazer o inventário. E o inventário não vai ser algo que vai ser um grande empecilho para você continuar. Ao contrário, vai ser uma motivação para que você consiga ter uma mudança que você tanto deseja na sua vida. Internamente, a gente sempre eu tenho um conflito e um processo de pacificação. Eu começo a fazer as pazes comigo mesmo, começo a fazer as pazes com a minha história, eu começo a fazer as pazes com toda a jornada que eu fui. Ao longo desse processo, eu feri muitas pessoas, eu fui ferido por muitas pessoas, mas eu aprendo no inventário a olhar sobre isso e dar um significado diferente, a recontextualizar. E é um momento que, sendo gentil comigo mesmo, eu aprendo a conversar com a minha alma, com quem eu sou. Fazer o que o salmista fala muito, né? Ó minha alma, por que estás abatida dentro de mim? Por que te perturbas dentro de mim? Fiz sossegar a minha alma como uma criança desmamada nos braços de uma mãe. É o momento de você, nesse processo, sendo gentil com você, ser verdadeiro com quem você é de verdade. Essa caminhada, essa jornada, a gente passa por tantas coisas, eu passo por tantas coisas ao longo da jornada, que eu vou meio que me desfragmentando ao longo do processo, e lá no final eu já não sou mais eu inteiro. Essa semana eu estava com um carro de uma locadora, e estava meio esquisito o pneu dele, meio puxando para um lado, né? E quando eu estava indo para um lugar, percebi que o pneu furou. Eu parei, vou dar uma olhada no pneu. Quando eu fui trocar o pneu que estava furado, esse carro andou desalinhado por um bom tempo. Já não tinha mais pneu de um dos lados. Estava aquele aço todo puro, então fez um furo desse tamanho. Aquele pneu já não era mais um pneu de verdade. Ele se fragmentou tanto ao longo da história, da jornada que ele caminhou, dos processos que ele foi, que ele deixou de ser pneu. Ele foi, já não dava mais para continuar sendo pneu. Nessa jornada, se a gente não faz esse trabalho, se eu não faço esse trabalho de olhar para mim mesmo, minha jornada, eu vou me despedaçando ao longo do processo. O inventário é a oportunidade que eu tenho de olhar nessa história, juntar tudo isso diante de Deus e voltar a ser íntegro, inteiro, ser quem eu sou de verdade. Esse é um processo que a gente faz aqui. Tá? E como é que a gente vai fazer isso? A gente falou aqui agora da importância do que é o inventário, o que ele faz, a relação, os benefícios que ele nos dá, em que local, em que situação, em que estado emocional, em que posição eu tenho que me colocar. Eu não vou me colocar como vítima, não vou colocar como herói, não vou me colocar como algoz, como castigo. Eu vou me colocar como ser humano, né, que tem a sua história, que tem o seu valor, que é a imagem e semelhança de Deus, que é um filho amado de Deus, e que Deus fez de modo assombrosamente maravilhoso. E o que Deus faz é admirável, a minha alma sabe muito bem. Então, já que eu estou neste lugar, eu vou dizer agora como é que a gente vai fazer esse processo. Tá? Que é, qual é a minha história? Como é que eu vou olhar essa história e vou contar para ela? E olhar essa história tem que ter um foco na realidade. A gente está falando de inventário, não é inventado, né? Tem que ser verdadeiro, o que de fato aconteceu ao longo da história. Eu vou recordar acontecimentos. Eu vou ter uma tendência a ter esquecimentos seletivos, uma cegueira seletiva, coisas que eu quero esquecer de propósito, coisas que eu não quero ver, porque ainda me é doloroso. Isso pode parecer um pouco confuso. Pedi para mostrar um slide do que seria essa história aqui. Se a gente desse um desafio para ver uma coisa que é um pouco confusa, que são alguns números que a gente tem.
Está vendo esse quadro? Está cheio de números. Tem o número de 1 a 40. Você fala, coloca esses números na sequência. Como é que a gente bota isso na sequência? Está ali o 1, está ali o 2, puxa, mas cadê o 3? Vixe, o 5, não tem nem ideia onde está. É meio confuso. Um olhar à primeira vista disso pode parecer confuso fazer um inventário. Eu vou olhar para a minha história, para mim mesmo, e falo, nossa, esse troço está meio desorganizado, está meio fora de hora. Mas quando eu dou um olhar um pouco diferente, próximo slide, por favor, eu já começo a ter algumas linhas que me direcionam para onde olhar e como olhar. Aí já fica mais fácil. O quadrante de cima está de 1 a 10, 1, 2, 3, 4, 5. Né? O quadrante da direita está de 11 a 20. Já começou a ficar um pouco menos complicado. É menos assustador olhar dessa forma. Porque eu já estou num lugar diferente, com um olhar diferente. Acho que agora ficou até razoavelmente fácil de organizar de 1 a 40, não ficou? Esse é um processo. É isso que nós vamos fazer aqui no inventário. Para isso, tem algumas formas de fazer isso, de como eu vou olhar, e para cada área que eu vou olhar. Que é o próximo quadro, por favor. Que é o quadro do inventário. É exatamente o que está neste papel, acho que todos receberam aqui no começo. Né? Acho que a gente não tem a pretensão aqui de responder isso aqui hoje, mas é como você vai olhar para isso, olhando sempre em mente o princípio 4, o passo 4. E o primeiro quadrinho ali é pessoa. Quem é a pessoa que é o objeto do meu ressentimento, do meu medo? Ressentimento, muitas vezes, é exatamente uma raiva reprimida, um medo reprimido, que faz você sentir de novo uma dor que já não deveria estar sentindo mais ali naquele momento. Quem é essa pessoa? É meu pai? É minha mãe? É minha mulher? Meu ex-marido? É o chefe? Quem é essa pessoa? O que ela fez? Quem é essa pessoa que causou tanto ressentimento em você? A coluna 2 fala qual que é a causa, fala do fato. O que essa pessoa fez? Qual foi a ação que ela fez que gerou algo em mim que até hoje eu carrego dentro em mim e que está gerando alguns impactos e consequências? A coluna 3 nos diz qual que é o efeito. Quem foi a pessoa, o que ela fez, o que isso causou em mim. Né? Qual o efeito que isso teve na minha vida? A coluna 4 nos diz qual o dano. Qual o dano que foi causado nos meus instintos mais básicos? Qual foi o impacto que esse dano causou nas minhas relações sociais? Como é que eu me relaciono hoje que ainda tem a ver com o que essa pessoa fez, que gerou esse dano em mim e que está gerando esse efeito e continua causando o dano? Como é que isso afetou a minha relação emocional com as pessoas? Como é que isso afetou a forma como eu lido com a minha sexualidade? Como é que isso afetou a forma como eu lido com a minha segurança? Com as questões financeiras? Como é que isso afetou a área da sua vida? E a quinta coluna fala qual que é a minha parte. O que eu fiz, que eu guardei, que foi a minha parte de ter acolhido tão intensamente esse ressentimento? Por que eu ainda perpetuo isso dentro de mim? Eu joguei eu joguei gasolina no fogo? Ou eu tive uma atitude diferente? E aqui é importante você ser verdadeiro com você e não se condenar por isso. Principalmente se você, ao longo da sua história, teve algum abuso físico, sexual. Você que passou por isso, na sua história, principalmente na sua infância, ou não importa quando foi na sua adolescência, você reagiu da melhor forma que você conseguiu reagir. Não foi culpa sua. Não traga para você o que é do outro. Deixe com o outro o que é do outro. Carregue somente a sua história. Ressignifique isso. Não foi culpa sua. Aqui no CR, no caso de abuso físico ou sexual, nós damos uma leitura específica, personalizada para esse passo, que diz o seguinte: fizemos um minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos, reconhecendo que todo erro pode ser perdoado. Renunciamos à mentira de que o abuso foi culpa nossa.
Não foi culpa sua. Você reagiu da melhor forma que você pôde reagir. E muitas vezes não admitir isso tem deixado você preso a sentimentos e emoções, te privando de novas relações, de novas experiências de vida. Não foi culpa sua. Se perdoe sobre isso. Você não teve culpa nesse processo. Ele era o adulto, você era a criança. Você não teria como agir de uma outra forma. Isso não foi culpa sua. Entenda isso, viva isso de uma forma diferente. Me aproximando para o final, eu vou contar uma história aqui, que ilustra um pouco esse processo nosso aqui, né, da recuperação. Que é a história de uma pescaria. Né? Eu vi essa história outro dia, eu achei muito interessante, muito propícia para trazê-lo aqui. Tinha um cidadão que gostava muito de pescaria, foi à beira de um lago bem profundo e resolveu pescar. E ele pescando fisgou um peixe muito grande, muito maior do que ele imaginava. E o peixe falou, você quer me pegar, eu vou te dar um pouco de trabalho. Puxava para um lado, ele puxava para o outro. A corda era forte o suficiente para não se arrebentar, mas era fina demais para que pudesse trazer o peixe para fora. Então tinha que cansar o peixe. Para quem gosta de pescaria, tem um rito aí de vai da corda, tira a corda, puxa para lá, e o peixe estava fazendo valer a pena a pescaria. Puxa para um lado, puxa para o outro, e nada do peixe vir, e está ficando lá, que já começou a machucar a mão do pescador, e vai para lá e vem para cá, e nada do peixe sair. Passa-se horas, fica de noite, começa a chover, o pescador está com fome, e o peixe vai para lá e vem para cá, e nada de sair do lugar. Está de noite, está escuro, e o pescador pensando, puxa, eu podia estar em casa comendo, jantando já, e eu estou aqui para brigar com o peixe, sendo que eu tenho a minha refeição em casa, mas eu estou aqui brigando com o peixe. E ele diz nessa história que ele tinha 3 opções. Ficar esperando por mais horas e horas e horas, para que talvez o peixe cansasse e ele pudesse tirar o peixe de lá. Ou ele poderia sacudir o anzol com forma violenta para machucar o peixe. Né? Não bastava ele ficar com a mão machucada, ele tinha que machucar o peixe. Ou ele poderia cortar a linha, libertando o peixe e a si mesmo. A liberação do passado é um processo. Libertar-se do passado é um processo. Jesus disse em João 14,6 que eu sou o caminho. Jesus não disse eu sou o destino final. Eu sou o caminho. Uma jornada. O que a gente faz no grupo de passos aqui é exatamente dar passos junto com Jesus, com pessoas que estão junto com você. Tão importante quanto o destino onde você vai é o caminho com quem você percorre, é o caminho que você percorre e com quem você percorre esse caminho. É importante aqui hoje que a gente tenha essa percepção que é possível mudar, fazer um inventário, por mais difícil que seja, num lugar seguro você consegue ter uma visão nova que ressignifica a sua vida e te dá condição de libertar e ter atitudes diferentes. E você pode libertar do passado, não precisa ficar como esse pescador aqui, sofrendo, preso a algo que já não precisa mais fazer parte da sua vida. Uma das coisas que eu tenho aprendido aqui no Celebrando é exatamente a habilidade de encerrar ciclos e começar vidas novas. Obrigado por me ouvir. A pergunta mote, queridos, que eu gostaria que vocês levassem, queridos e queridas, vamos começar, né? Muitos ainda não fizeram o inventário. Essa primeira coluna, quais as pessoas que te machucaram? Quais as pessoas que me machucaram, né, nesse processo? Tá bom? Quais as pessoas? Só cita os nomes dessas pessoas, porque no processo do inventário a gente chega a perdoar. Nós chegaremos no ponto de perdoá-las. Mas, por hoje, quais as pessoas que te machucaram? Tá bom? Dar nome, nomear. Nós somos seres que precisam nomear. As coisas ficam muito confusas na cabeça da gente. Quando eu nomeio, elas vão ficando menorzinhas. Elas vão dando espaço para a gente viver. Quais as pessoas que eu preciso perdoar? Que a graça de Deus nos leve para os nossos grupos. Nós vamos cantar essa última canção sobre construir o que Deus quer que seja reconstruído em nossas vidas. Vamos cantar, vamos levantar e vamos cantar e ir para os nossos grupos. Pessoas da primeira vez ficam depois à minha direita.
essa canção, só tu és Senhor. Digno do meu louvor, só tu és Senhor. Digno da minha vida, tu és Senhor. Oh, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu. Eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra
Amém. Deus abençoe a sua partilha. Você que veio pela primeira vez aqui do meu lado direito, Deus te abençoe.